Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h04, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e estamos recebendo aqui no estúdio a dona Lourdinha Paulino, que é a presidente da APAE Botucatu, e também a Fernanda Cação Bisacó, que é gerente e assistente social da APAE. Dona Lourdinha, bom dia, satisfação em tê-la aqui, viu? Fernanda, bom dia, satisfação em tê-la aqui também. Bom dia a todos. Dona Lourdinha, como é que está a nossa APAE? Como é que está a APAE? A senhora está há mais de 10 anos na APAE e 2 anos na presidência. Isso mesmo. Faz aproximadamente 10 anos que eu estou fazendo parte ali da diretoria da APAE. Podemos falar depois um pouquinho da diretoria, como ela é constituída, mas assim, para falar da APAE, eu poderia dizer o seguinte: a APAE hoje ela é dividida em 2 segmentos, 2 partes. Uma é a APAE tradicional, a APAE que a gente chama de APAE geral, e essa APAE geral, ela atende os usuários diariamente. Hoje nós temos, esse número varia um pouquinho a quantidade de usuários, mas hoje em dia a gente atende aproximadamente 360 usuários. Diariamente. Esses usuários vão de manhã ou à tarde, e uma pequena parcela vai de manhã e à tarde. Então, uma pequena parcela é atendida no turno e contraturno. Então, essas pessoas, eu já digo como que essa é a divisão dessas 360 pessoas. E nós temos uma outra parte, um outro segmento da APAE, que existe há 5 anos, que é o Serviço de Estimulação Precoce, que é um serviço que atende crianças abaixo de 6 anos, que têm um déficit de neurodesenvolvimento, ou desenvolvimento psicomotor, e essas crianças, então, são atendidas por um serviço de atendimento na APAE, e esse que tem como objetivo o estímulo dessas crianças, né? Então, são 2 segmentos diferenciados, e nesse segmento nós temos 60 vagas, e são atendidos em média 230, 240 crianças por ano. Então, esses 2 segmentos que fazem parte da APAE hoje em dia. Então, existe uma divisão, inclusive física lá dentro, né? Porque esse segmento de estimulação de criança abaixo de 6 anos, ele é, vamos dizer assim, ele fica num espaço separado da APAE, ele tem um serviço de saúde separado, diferenciado do serviço da saúde da APAE geral, né? E esse serviço ele foi criado através de um projeto com o Ministério da Saúde. Então, esse é o serviço que nós temos hoje em dia, que está na fase de transição. É uma novidade, então, vamos dizer assim. É uma novidade, porque tem na APAE faz 4, 5 anos. Ele é o único serviço que tem esse tipo de atendimento na cidade, que tem atendimento integrado, porque normalmente essas crianças elas poderiam ser atendidas por diferentes profissionais em diferentes horas, em diferentes locais, e o que temos de diferenciado lá na APAE é que elas são atendidas como um todo, num serviço integrado, né, com os profissionais de saúde, que são médico, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista e uma assistente social. Então, esse é um serviço diferenciado. Depois posso falar da APAE geral. Claro. Vamos falar com a Fernanda um pouquinho também. Isso. Fernanda, constante evolução está acontecendo na APAE. A gente percebe ao longo dos anos, várias entrevistas eu fiz, inclusive com a dona Lourdinha, né, que a gente percebe que a APAE sempre num crescendo, né? E isso é importantíssimo, né, Fernanda? Bom dia. Bom dia. Não, sim, sem dúvida. E eu falo que o diferencial também da APAE tem a questão dos acima de 33 anos, né? E que aí fica ao longo da vida. Eu falo que é um diferencial porque é um público que acaba não sendo absorvido aí pela rede, né? Então, a gente absorve essa demanda e ficamos aí ao longo da vida mesmo do usuário. Tempos atrás, a gente entrevistou aqui a Bia, né, para falar a respeito da Festa das Nações. A Festa das Nações talvez seja o principal evento promovido já tradicionalmente pela APAE de Botucatu e ajuda consideravelmente na manutenção da entidade, né? Isso, sim, sem dúvida, porque a gente tem
né, com essa quantidade de usuários que a gente atende, então a gente tem, claro, através, né, de parcerias públicas também, mas a gente tem um gasto que é considerável, né? Hoje o nosso espaço físico está limitado, como a doutora falou, né, e a gente tem uma demanda reprimida, né, a gente tem uma fila de espera. Então, para a gente conseguir administrar tudo isso e ainda absorver os novos, a gente precisa aí de ajuda e de recurso aí da população. E é constante, né, essa ajuda, né, porque a gente percebe, vocês estão com novidades nesse anexo, né, e de repente vai aparecer uma outra novidade. Sim. Nosso espaço físico não comporta. E aí, dona Lurdia, como é que faz tudo isso? Exatamente, esse é um grande problema nosso. A gente tem que constantemente discutir isso, inclusive com o poder público, né, para entender o papel da PAI em Botucatu, o papel da PAI na comunidade, no atendimento. Como a Fernanda falou, a gente tem atendimento a um público que nós somos únicos em atender esse público, né? Inclusive, a escola que nós temos na PAI, eu posso falar um pouquinho sobre ela, a gente tem uma escola que atende acima de 6 anos até os 30 anos, né? E a gente não tem na cidade uma escola que atenda a esse público nessa faixa. Na verdade, nós temos uma escola na Arpéres, que é a nossa vizinha, que atende até os 18 anos, mas até os 18 anos e depois os usuários vão para a PAI. Então, na verdade, a gente tem um papel importantíssimo, né, na comunidade de atender esse público. A gente podia falar rápido, eu vou contar um pouquinho como que é esse público. Então, na verdade, quem que é o público da PAI? Então, o público da PAI são deficientes intelectuais que tenham esse comprometimento em graus moderados ou severos. A gente não atende leves, porque os leves podem ser inseridos na rede, né? E temos também um público de autistas, né? Então, esse público, nós temos aproximadamente hoje 100 autistas, a gente atende, e mais os 250, 260 que são deficientes intelectuais. E como eles são divididos lá na PAI? Eles têm os de 6 anos até os 14 anos, fazem parte da escola da PAI. Nós temos uma escola constituída na PAI que obedece todos os regimentos de uma escola tradicional, é gerenciada pelos serviços que gerenciam as escolas, né? E essa escola, então, funciona até os 14 anos, né? E o objetivo final seria a inclusão na escola tradicional. Mas como o grau de comprometimento é tão grande que dificilmente a gente vai conseguir um sucesso com um número significativo. Então, na verdade, esses alunos estão na escola, eles vão ser alfabetizados e vão cumprir o objetivo geral da PAI, que é a inclusão social, familiar, escolar dessas pessoas, né? Os de 14 a 30 anos, o objetivo principal é inseri-los no mercado de trabalho. Então, é feita toda uma atividade com esse objetivo. Nós temos atualmente, acho que 5 ou 6 desse ano, né, inseridos, né, 6, né, Fernanda? Inseridos no mercado de trabalho, que é uma ação muito interessante também da PAI, em que a PAI entra em contato com essas empresas e mantém o suporte para essas empresas, nossos inseridos, né? E é importante que as empresas sempre disponibilizem vagas, né? Sim, importantíssimo. Para que esses assistidos pela PAI possam também ser inseridos no mercado. Né? Ser inseridos. E acima de 30 anos, que a Fernanda falou, acima de 30 a 33 anos, que são atendidos nas oficinas, que a gente chama socioassistenciais. Então, assim, o objetivo geral, para resumir, é isso: a inclusão social, familiar, escolar e no mercado de trabalho, né? Porque muitas vezes a inserção familiar já é fundamental. Então, às vezes, eles vão ser ensinados coisas básicas dentro da PAI, né? E a importância da PAI a gente vê, assim, pelas próprias famílias que nos dão esse depoimento, né, da importância da PAI na vida deles no dia a dia. A gente percebe o seguinte, né, pela importância da PAI, pela tradição da PAI, e nós estamos nos aproximando do final do ano. Né? A procura por vagas para o ano que vem, como é que acontece isso, Fernanda? Sim, a gente já tem, né, como eu disse, uma demanda reprimida, uma fila de espera já grande. Ela se dá, então, a porta de entrada é o serviço social, né, onde a família busca essa vaga.
E a gente solicita, então, que tenha apresente, né, um relatório médico, um laudo de encaminhamento, né, para que a gente entenda aí como que é o perfil desse novo usuário, né? E aí a gente insere, então, na lista de espera para o nosso serviço. É uma lista, como eu falei, que está bem e vem crescendo, né? A preocupação é esse crescimento. Mas a gente, então, acaba fazendo essa inserção. Conforme vai sendo disponibilizada a vaga, a gente vai, então, chamando essa lista. E a tendência é crescer mais e mais, né? Então, isso, vocês já pensaram na ampliação de tudo isso? Eu sei que para ampliar, vocês vão precisar de mais recursos e tudo mais. É uma sequência natural da vida, inclusive, né? Se a instituição não fosse boa, a procura não aconteceria. E aí, como é que vocês, nas reuniões mensais, como é que vocês falam, qual a mágica para fazer tudo isso? Nós buscamos constantemente esse crescimento, essa melhoria, o entendimento do que nós precisamos fazer para atender a demanda, né? Esse último ano nós tivemos, vamos dizer assim, conseguimos, um dos nossos objetivos é de aumentar o espaço para atendimento de saúde, porque acontecia, como eu disse, nós temos 2 equipes de saúde atendendo dentro da PAI, e essas equipes de saúde, elas eram distribuídas dentro da PAI, em espaços separados. Na verdade, a gente não tinha um espaço apenas para a saúde, e a gente tinha como objetivo construir esse espaço. E nós conseguimos, há 4 anos atrás, enviar esse projeto para o Conselho da Criança e do Adolescente. Tivemos uma primeira aprovação, só que depois não tivemos o repasse do montante que a gente precisava. E aí, o ano passado, nós conseguimos, assim, com uma atitude muito importante dos vereadores de Botucatu, conseguimos uma emenda impositiva para construir esse espaço saúde. Então, se vocês passarem lá na PAI agora, vocês vão ver, nós estamos construindo um anexo dentro da estrutura da PAI de 600 metros quadrados, que vai, então, abrigar todo o serviço de saúde da PAI. E com isso, vamos dizer assim, vai desafogar um pouco a parte que faz a atendimento educacional. Então, a gente vai ter um aumento de salas de aula que a gente tem certeza que vai ser rapidamente ocupados, né? Por que ocupados? Eu acho talvez fosse importante a gente explicar que essas pessoas que são atendidas pela PAI, os usuários que são atendidos pela PAI tradicional, a gente tem um limite de pessoas dentro das salas. Então, um limite, inclusive, legal, por exigência das secretarias de educação. Então, os autistas podem ser atendidos no máximo 6 pessoas numa mesma sala. E os deficientes intelectuais, no máximo 15 pessoas. Todas as salas de aula são atendidas por um professor e por um monitor. Então, por isso que a gente tem uma demanda muito grande de profissionais dentro da PAI, por causa dessas exigências. E essa exigência de serem 6 pessoas na sala de aula, por exemplo, do autista, nem sempre a média vai ser de 3 pessoas que a gente atende. Por quê? Porque o tipo de pessoas, a demanda que eles têm pelo atendimento, pela atenção, é muito grande. Então, já chegou o momento da gente ter um único aluno na sala de aula com um monitor e com um professor, porque era um aluno que exigia muito, tinha comportamentos que precisavam estar isolados. Em relação aos profissionais, quais áreas tem na PAI e quantos tem hoje em dia? Quer falar? Aproximadamente 160 profissionais que são contratados pela PAI, fora o corpo de voluntários. Fernanda pode contar-dos. Isso, a gente tem 45 voluntários ativos, né? E 166 funcionários, então, atuando lá conosco. E desses funcionários são professores, psicólogos? Isso, são professores, né, educadores sociais, monitores, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, né? Todos os setores têm os seus coordenadores responsáveis, tem a equipe administrativa, a equipe de manutenção, uma dentista, auxiliar de saúde bucal, uma enfermeira, auxiliar de enfermagem,
A equipe é grande. Legal. Bom, são 7h20, a gente está batendo um papo aqui com a dona Lourdinha Paulino e também com a Fernanda Cação Bisacó. Até uma mosca apareceu no estúdio hoje, impressionante, né? Hoje é o dia. Tudo para ajudar. Nós vamos no intervalo, já voltamos com a parte final. Vamos falar de calorias que somam daqui a pouquinho. Entrevista. 7h22, voltamos com a entrevista no Primeiro Jornal, conversando com a dona Lourdinha Paulino e também com a Fernanda Cação, são da APAI. Ô Fernanda, calorias que somam, Clarita Balestrin, Rafael Martinione. E aí, o que tem a ver com a APAI? Então, eles nos procuraram, né, e apresentaram a proposta do projeto Calorias que Somam. E nessa conversa a gente conseguiu apresentar também as necessidades que a APAI hoje precisa, né, necessita. E aí junto aí a gente acabou fazendo essa parceria, né? A gente apresentou então 2 projetos para uma sala, um projeto Aconchego, que é uma sala para 33 anos mais, né? Para esses usuários com 33 anos mais, de ambos os sexos, para frequentar no período da manhã e no período da tarde, com uma deficiência intelectual moderada a severa, né? É uma sala que o objetivo, né, do projeto é essa estruturação dessa sala, com um mobiliário adequado, com uma iluminação adequada, com recursos audiovisuais também adequados para essa população, que é um perfil de usuários que tem um prejuízo funcional e uma limitação física. Então, você precisa de uma sala melhor adequada mesmo para essa população. Requer um pouco mais de cuidado no sentido de uma alimentação, talvez via oral para esse usuário. Ele requer um recurso dos monitores e professores maiores, ele exige maior cuidado. Tá? Então, essa sala ela precisa ser melhor adequada, porque precisa de poltronas grandes para que eles fiquem bem confortáveis, um espaço para andar com a cadeira de rodas, né, com os dispositivos de marcha, de uma maneira mais confortável. Então, a proposta com o projeto Calorias que Somam é para a ampliação aí para mais uma sala, porque hoje a gente já executa esse serviço dentro da instituição, mas seria mais uma sala para que a gente conseguisse atender. Além também de uma sala para contenção, né, para gestão de crise do usuário a partir dos 6 anos, né? O que seria isso? Então, o usuário acima de 6 anos que tem um diagnóstico ou de autismo ou de deficiência intelectual, em seu momento ali de crise, seria uma sala para fazer o acolhimento dele, né? Deixar ele sem estímulo. Então, são paredes apropriadas para que ele não se machuque, não colida ali, né, com a parede e venha se machucar. Também com uma iluminação própria. Tem muita coisa para falar. Isso, com abafadores de som também. Então, seria a proposta, né, do Calorias que Somam seriam para essas duas, ampliação dessas 2 salas. Na verdade, a sala, que é esse espaço acolhimento, seria uma sala nova, e a outra sala seria a sala além do que a gente já tem hoje, de um serviço que a gente já executa. E a gente pode falar em valores que poderiam, com as calorias que somam, com as pedaladas da Clarita e do Rafael, para chegar nesse valor, com o pessoal colaborando, qual seria o valor para que se atinja esse objetivo, dona Lourdinha? A Clarita nos falou que ela esperava atingir um valor significativo, talvez em torno de R$80 mil, né? Que seria o suficiente para isso? A priori a gente acha que sim, né, Fernanda? A gente vai entrar mais em detalhe desse quantitativo. Nós apresentamos o projeto como ideia para ver até o quanto a gente consegue arrecadar para a gente adequar essas salas, né? Porque, Márcio, é fundamental a gente entender, e eu agradeço muito a Clarita para isso, que
a manutenção da PAI, que é feita, a manutenção do dia a dia, vamos dizer assim, é feita através de recursos públicos. A gente apresenta propostas de trabalho para a prefeitura, né? E a prefeitura nos repassa. É como se ela comprasse nosso serviço nas diferentes áreas, né? Uma parte da educação é mantida pela Secretaria Estadual, né? Mas todo o investimento, tudo que a gente tiver além da manutenção do dia a dia, a gente depende de esse tipo de financiamento que vem através de algum projeto. Então, uma das nossas tarefas dentro da diretoria é correr atrás de projetos. Como eu disse, esse projeto do CAC é um projeto da Secretaria de Saúde, do Ministério da Saúde, chamado PRONAS. Então, esse projeto do CAC, por exemplo, é um projeto que a gente apresenta um projeto, o Ministério analisa e, uma vez aprovado, ele dá autorização para a gente buscar o recurso de empresas através de renúncia fiscal. Então, isso é importantíssimo para nós, que as empresas nos ajudem através de renúncia fiscal. Quer dizer, as duas pontas são favorecidas, né? Outros projetos lá dentro que a gente tem, por exemplo, tivemos uma troca do telhado há pouco tempo, todos os projetos, foi emenda parlamentar. Então, a nossa busca é constante por isso. Então, quando surge uma dupla como essa da Clarita, nos propondo uma coisa que a gente nem foi buscar, dizendo que a gente quer ajudar, em que a gente pode ajudar, olha, eu vou te falar, assim, é quase que... Eu poderia dizer que talvez seja o único, pelo menos nesse tempo que eu estou na PAI, de alguém chegar lá com uma proposta de eu vir ajudar. Voluntariamente, sem a gente buscar. Então, é fundamental esse tipo de ajuda, vamos dizer assim, né? Então, porque tudo que a gente tem que fazer, por exemplo, nós temos grandes projetos lá que estão praticamente prontos e a gente ainda não tem como financiá-los. Então, se vocês passarem lá, vocês vão ver que o muro de trás da PAI está caindo. Precisa de um muro de arrimo, precisa de construir um muro. Nós estamos com um projeto pronto, aprovado, já legalmente na prefeitura, toda a parte arquitetônica. Então, estamos buscando esse financiamento, né? Nós temos a nossa quadra de esporte, ela está muito deteriorada, ela não comporta mais nenhuma atividade. Então, temos um projeto quadra, temos um projeto de reforma da cozinha. Então, a gente vive vamos dizer assim, calçando em projetos, né? E para depois buscar essa parceria, né? Então, quando vem esse projeto da Clarita, vai ser muito importante. Como a Fernanda falou, essas salas que a gente vai construir, quer dizer, além da sala que a gente chama de SAP, né? Que é para essas pessoas mais velhas, especiais, essa sala de acolhimento para o autista em crise, principalmente, é uma coisa que está começando a ser colocada em vários lugares. Tem uma lei deste ano já, do começo do ano, que eu não sei se eu posso dizer que é obrigatório, mas é uma lei que já coloca a necessidade dessas salas, por exemplo, nos aeroportos. Tem muitos parques de diversões, até fora aqui do Brasil, na Disney, tudo que já tem essas salas. Porque à medida que o autismo começa a ser mais conhecido, né, que começa a se entender mais esse comportamento, começa a se ver que o autista ele pode ser estimulado por estímulos externos, todos, sonoro, visuais, né? E aí, quando ele está no momento de crise, é necessário que ele tenha um espaço para o seu reequilíbrio, né? Então já é uma coisa assim que praticamente, pelo que eu andei lendo das leis, logo no começo do ano, quando saíram, talvez gradativamente até as escolas públicas vão ter que ter esse espaço. Importantíssimo. Pensando nisso, vocês acreditam que tem aumentado a acessibilidade para pessoas com deficiência? Acessibilidade? Ou diagnóstico? Não, acessibilidade para as pessoas, que as pessoas têm se conscientizado mais sobre a necessidade de tornar os espaços acessíveis para essas pessoas. Eu acho que sim, eu acho que as pessoas começam a ser mais conhecidas, os problemas começam a ser mais conhecidos, né? O fato da
da mídia como vocês estarem falando sobre isso, quer dizer, imagine isso, essa dimensão que nós estamos tendo a partir de hoje, quanta gente sabendo sobre isso. Então, acho que isso começa a ter uma preocupação mais direcionada, né? E os próprios governantes, né, e toda a estrutura política, vou dizer assim, né, do país, começa a ter esse olhar também. Importantíssimo. Dona Lourdinha, também a Fernanda, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai divulgar constantemente o Calorias que Somam. A Clarita é quase que nossa parceira aqui, né? A gente vai ter vídeo, vai ter áudio dela aqui falando, e tomara que as pessoas realmente participem, colaborem e que vocês atinjam conjuntamente o objetivo. Muito obrigado a vocês, bom dia e contem sempre com a gente, viu? Muito obrigada, esse espaço é muito importante e eu gostaria de aproveitar e convidar a população de maneira geral para conhecer a PAI. Venham lá, agendem a sua visita na PAI, vocês serão muito bem-vindas. Todos que chegam lá e visitam a PAI saem surpreendidos e motivados para nos ajudar. Então, deixo aberto esse convite. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela atenção e pelo espaço. FM